Hoje fiquei de considerar algumas coisas acerca da palavra de Deus. Reuni-me com o pastor, fizemos ali um breve briefing e o tema é a esperança. Se calhar é algo que muitas das vezes o povo de Deus não tem essa esperança e os de lá de fora têm essa esperança que nós não temos cá dentro, quando a coisa devia ser ao contrário. Afinal de contas, nós podemos ser chamados o povo da esperança. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, de 11 a 13, que outrora, naquele tempo, nós éramos sem esperança e sem Deus no mundo. Mas isso era outrora, porque nós não tínhamos Cristo na nossa vida. Hoje em dia nós temos esperança. E eu estou a considerar a carta aos Coríntios. E vocês devem dizer assim, mas o que é que tu estás-te a lembrar? Os teólogos chamam essa carta de igreja problema. Ela realmente era uma igreja problema. Se nós quisermos vasculhar problemas, é só abrir essa carta. Eles estão lá. Era uma igreja recheada de complicações. Olha, ela era desunida. Se havia igreja sem unidade e sem união, era aquela igreja. Era repartida. Uns diziam que era deste mestre, outros eram daquele mestre, uns diziam que era de Paulo, outros de Pedro, outros eram de Apolo. E eles estavam realmente divididos entre eles. Não havia unidade. E naquilo que devia haver unidade, eles não tinham. Mas depois, naquilo que eles não deviam ter unidade, eles estavam unidos. Havia lá um sujeito, um jovem, pensa-se, que estava envolvido com a mulher do seu pai. Eu quero crer que seria madrasta. Mas eu já li alguns teólogos, uma pequena parte, que fala em mãe. E eu não quero ser tão terrível quanto isso. E vou pôr madrasta. E quanto a esse caso que havia lá naquela igreja, eles estavam unidos. E vocês dizem assim, eles estavam unidos em quê? Em fazer nada. Aquilo podia andar lá. Não havia problema nenhum. E o apóstolo Paulo então diz que, ou vós não sabeis, um pequeno pedaço de fermento leveda toda a massa. Vocês estão a deixar que esse caso está aí entre vós e vocês não fazem nada. Daqui a pouco a igreja está toda contaminada. E mais, vocês não sabem a que Deus pertence. É um Deus santo. Depois é uma Bíblia, é uma epístola que ela fala acerca de um termo que ela coloca no original grego. Não é que eu entenda, mas aquilo que os teólogos vão dizendo é que ela fala acerca muito de uma palavra grega que é chamada porneia. Não é difícil, vocês já estão a ver onde é que isto vai dar, não é? Porneia é aquilo que no nosso vocábulo, em português, no nosso léxico, vai dar a origem a palavras como pornografia, ou pornográfico, ou coisa desse género. E então ele usa muito essa palavra. E essa palavra ela é no geral, ela é usada no geral. Ela vale tanto para adultério, ela vale tanto como impureza sexual e como fornicação. Vamos tentar ver o que é que cada uma quer dizer. Eu sei que vocês não estão a perceber onde é que eu quero chegar, mas nós todos vamos lá chegar. Adultério não é difícil. Duas pessoas casadas, uma comete uma infidelidade, adulterou. Impureza sexual ou fornicação. Não é casado, mas anda envolvido sexualmente ou com mulheres ou com homens, fora do casamento. E ele fala disso repetidamente. Tem um propósito. Aquela cidade estava mergulhada em frente a um templo, que era o chamado templo de Afrodita. Ela era uma deusa, que era a deusa do amor, da fertilidade. Certo? E o que é que havia lá dentro? Havia lá dentro prostitutas cultuais, ou sacerdotas, que se envolviam sexualmente com os fiéis que lá apareciam. Porquê? Ela é deusa da fertilidade. Outrora, antigamente, o principal meio de sobrevivência, o que era? A agricultura. E aquela cidade, em particular, vivia também da agricultura.
uma das fontes de rendimento daquela cidade era a agricultura. E o que é que acontecia? Eles faziam as suas colheitas e depois eles procuravam esses templos. E esse templo de Afrodite, que era a deusa da fertilidade. E eles envolviam sexualmente com essas sacerdotisas. Para quê? Porque ela era a deusa da fertilidade, que era para aqueles campos serem férteis. E aquilo, no tempo do apóstolo Paulo, já não existiam essas práticas, mas tinham recentemente acabadas e ainda estavam enraizadas na cultura daquela cidade. Vamos resumir isto tudo, já são problemas a mais. Afinal de contas, tu vais falar de esperança e tu só estás a tirar com problemas. Bom, qual é a conclusão disto tudo? Antes de entrarmos num salmo que eu quero partilhar com vocês. É que mesmo assim, no meio desta confusão, deste caos, parece que um problema sem resolução, ainda há esperança. O apóstolo Paulo ainda escreve umas cartas. E se ele escreve umas cartas e se ele fazia parte do apostolado daquela época, é porque ainda havia esperança. E nós não nos podemos esquecer de uma coisa. Se há a carta onde expressa o conceito do amor de uma maneira mais sublime, é em Coríntios, capítulo 13. Aquela igreja ainda tinha esperança. Ainda havia solução para ela. Só era preciso pôr a casa em ordem. Mas havia esperança. E hoje eu quero vos falar acerca de um homem que também ainda tinha esperança. Esse homem é o rei Davi. E se nós formos para o Salmo 131, que ele é um salmo de romagem. Os salmos de romagem começam no Salmo 120 e terminam no Salmo 134. Eram aqueles salmos lindos que eram cantados quando o povo de Israel ia em direção a Jerusalém, em direção ao templo. E eles faziam caravana. E vocês conseguem imaginar aqueles que vinham da periferia, que vinham de longe. E eles iam cantando salmos uns atrás dos outros. E este salmo que eu quero falar com vocês, o 131, fazia parte de um dos salmos que eram cantados em direção a Jerusalém. Precisamos de enquadramento. Este salmo também é chamado do cântico da subida. Como facilmente nós conseguimos perceber, quanto à topografia do terreno de Israel, ele é acidentado. E quem vem das periferias, como por exemplo quem vinha de Nazaré ou da Galileia, ele é sempre a subir até chegar a Jerusalém. Por isso é que ele é chamado também o cântico da subida. Eu estou a dizer isto porque ao pesquisarem ou ao lerem, às vezes pode aparecer esta pequena expressão, cântico da subida. Ou então também, às vezes é chamado de cântico dos degraus. Que era porquê? Porque quando saía para o templo, em direção ao pátio do templo, havia 15 degraus. E eles, quando iam também a subir aqueles degraus em direção ao pátio do templo, eles também cantavam salmos. Então, quando vocês forem pesquisar e também aparecer cântico dos degraus, nós também podemos nos lembrar, é os cânticos de romagem. Então, se nós lermos o Salmo 131, ele diz assim, como nós já sabemos, é Davi quem o escreve, e ele diz, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. É preciso enquadramento. Quando nós escrevemos alguma coisa, nós já escrevemos numa dada altura da nossa vida. Há um período. E devido a esse período da nossa vida, as palavras que nós vamos meter no papel ou na folha, elas tantas vezes vão refletir o período que nós estamos a viver. Se é um período de alegria, provavelmente nós, quando formos escrever, são palavras graciosas que vão lá aparecer. Se estivermos a passar por um período de maior aflição, ou de angústia, ou de uma tribulação,
aquilo que nós vamos lá escrever também vai refletir o momento em que nós estamos lá a escrever. Então a pergunta que vocês já devem estar a fazer na vossa cabeça: em que momento do período da vida de Davi é que ele escreveu esta coisa? Olha, os estudiosos pensam que ele escreveu este salmo quando ele começou a frequentar o palácio do rei Saul. Vocês lembram-se? Saul tinha subido e tinha sido feito rei em Israel. E a certa altura ele começa a ficar com abanões, eu vou chamar assim, abanões mentais, um pouco ou quanto estranhos. E eles tiveram uma ideia, aqueles que rodeavam, os conselheiros de Saul tiveram uma ideia. Quando lhe der essas crises emocionais, por que não meter aqui alguém a tocar um bocadinho de música? Uma harpa. Ou qualquer coisa do género. Alguém que tocasse um instrumento musical que aliviasse as tensões emocionais daquele rei que já estava a ficar um pouco choné. E eles lembraram-se. Existe um rapaz, pensa-se que adolescente ou início da fase adulta, nos 17, 18 anos, que andava lá pelas campinas a pastorear rebanhos. Ele era o filho mais novo, de uma família de muitos filhos. Ele tinha um pai que era chamado Jessé. Parece que o desprezava, mandava-lhe fazer os trabalhos que os outros não queriam fazer. Afinal de contas, os irmãos mais velhos eram fortes, eram grandes. E tinham sido capturados para o exército de Israel. Mas ele tinha uma coisa. Já só ouvia falar que quando ele andava pelas campinas, ele fazia uma coisa de grande valentia. Ele protegia o seu rebanho como ninguém. E a Bíblia diz que vinha ao leão e que vinha ao urso e ele dava cabo deles. Mas tinha outra particularidade. Ele era poeta. Ele já escrevia poemas. E tinha outra coisa também. Ele tocava bem música. E eles lembraram-se. Vamos chamar aqui Davi para dentro do palácio e vamos pô-lo aqui em part-time. Quando Saul tiver aquelas crises de emoções negativas, ele vai começar a tocar para aliviá-lo a tensão. E então ele começou a andar lá pelo palácio. Aquele jovem, que afinal de contas tomava conta de ovelhas, chamado de pastor, ele já começou a andar por dentro do palácio. Com o passar do tempo, aqueles empregados, os súbitos de Saul, começaram-se a perceber de uma coisa. Aquele rapaz era agraciado. Parecia que a mão de Deus estava sobre a vida dele. Aquilo que ele fazia bem. E eles começaram a espicaçar Saul. E Saul começou a ter inveja dele. Ciúmes. Qualquer coisa assim de terrível, emoções negativas, sentimentos negativos acerca daquele rapaz. Ao ponto de Saul não aguentar mais aquela ciumeira e a inveja que tinha pelo rapaz, que lhe atirava a lança, a ponto de o matar. Então, os teólogos pensam que este salmo foi escrito nessa altura. Quando ele andava lá pelo palácio e quando os ciúmes do rei Saul começaram-se a elevar acerca deste rapaz. Então é quando ele começa a escrever isto. Depois, no século XVI, mais ou menos, houve um movimento na Europa. Eu não vou referir qual é, que eu já falei aqui sobre ele, e não quero criar espécie sobre vós, mas eles começaram a selecionar os salmos. E eles fizeram uma coisa. E este salmo, o 131, não era para ser lido. E ele era demasiado para a condição humana. Afinal de contas, quem é que era capaz de dizer coisas, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim? Afinal de contas, quem é que poderia cantar este salmo? Ou lê-lo? Se tu és um ser humano, tu também tens ambições, também tens desejos. E este salmo, quando nós estamos a lê-lo,
ele parece que coloca de parte tudo isso. E então eles chegaram à conclusão, lá no século XVI, este salmo não se lê. Ele é demasiado sagrado para se estar a ler. Porque a certa altura, um teólogo lá dessa altura, ele disse assim: quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece a si mesmo. O que é que o mundo lá fora nos diz? Conhece-te a ti próprio. Se tu não investires em conhecer-te a ti próprio, tu nunca vais conhecer-te realmente. O que é que o Davi fazia? O Davi sabia que quanto mais ele conhecia a Deus, mais se conhecia a si mesmo. Quando Davi queria conhecer o estado do seu coração, ele procurava Deus. E ele tentava conhecer mais a Deus para perceber melhor o coração dele. Então nós já estamos em contramão com aquilo que se diz lá fora. Ou nós aceitamos aquilo que eu estou aqui a dizer, ou aceitamos aquilo que está lá fora a ser dito. As duas coisas não dá para misturar. Se calhar eu ficaria com esta hoje. Se tu quiseres conhecer hoje melhor o teu coração, aproxima-te de Deus e tenta conhecê-lo melhor. Mas eles depois chegaram a uma conclusão. Nós não podemos deixar de ler este salmo. Afinal de contas, se o salmo está na Bíblia, é para o nosso ensinamento. Então o que é que eles fizeram? Voltaram a colocar o salmo no seu lugar e começaram a lê-lo. E já agora? E nós também vamos estudá-lo. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ele usa a negativa várias vezes. Ele não estava a dizer que não era soberbo. Nós sabemos que Davi foi soberbo. Se Davi não tinha sido soberbo, ele não tinha cometido adultério, aquilo que nós há pouco falamos. Nem tinha planeado o assassinato de Urias. Ele era soberbo. E ele foi soberbo em certas fases da sua vida. Aquilo que ele está a querer dizer, que ele não é soberbo relativamente a isto. Ele não era soberbo, ele não desejava ocupar a cadeira, o trono de Saul. Saul podia estar sossegado, porque quanto àquilo, ele não era soberbo. Eles estavam muito agitados. O palácio estava a ficar muito agitado. Lá nos corredores, entre esquinas, eles estavam a falar de coisas que não sabiam. Aqueles súbitos, aqueles empregados do rei, os soldados, eles deviam estar calados. Afinal de contas, o Davi está aqui a expor o seu coração e está a dizer: não é soberbo o meu coração. Ele não queria nada daquilo. Eles estavam a ler mal a coisa. Eles não estavam a ver a perspectiva correta. Eles estavam enganados. Nem é altivo o meu coração. Ele se calhar aprendeu com Saul. Eu não vou dizer que não. Ele se calhar ele observava Saul. Ele estava ao longe, mas ele punha os olhos e via. Mas não era altivo. Uma pessoa altiva é aquele que olha de cima para baixo para o outro. Ou então é aquele que olha para a outra pessoa e diz: tu não vales nada. Quem é que de nós aqui já não recebeu um olhar assim? Olham para nós, eles não precisam dizer nada, mas nós sabemos o que é que eles estão a dizer: tu não vales nada. É um olhar altivo. Tu hoje, domingo à tarde, se calhar podias estar num estádio de futebol, se calhar podias estar na família numa dancetarina, se calhar podias estar só à beira-mar a tomar um café, e tu estás aqui a ouvir um jovem a falar do Salmo 131. Tu não vales nada. Olhar altivo. Olha de cima para baixo. Ou então fulmina com os olhos. E nós já percebemos. E ele não era altivo. Aquilo que ele estava a dizer, que ele andava lá pelo palácio, mas ele não era altivo. Ele não se achava superior ao rei Saul. Ele não queria o lugar dele, ele não se achava superior a ele, e ele não andava à procura de grandes coisas. Nem de coisas maravilhosas demais para ele. Ele não andava à procura disso. E depois ele diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma.
Ele arranjou uma estratégia. Ele tinha uma coisa que nós somos chamados a fazer. Ele tinha domínio próprio. Há quem diga que aquele que domina o seu coração é capaz de dominar tudo. E ele dominava o coração dele. Ele fez abafar os seus desejos. Humanamente falando, era possível. E não tinha nada de mal se ele desejasse isso e aquilo, se ele ambicionasse chegar ali ou chegar acolá. Mas ele fez sossegar. Ele fez assentar a poeira no coração dele. E ele sabia aquilo que queria. Só há uma maneira para nós conseguirmos sossegar essas coisas no nosso coração. É nós estarmos satisfeitos em Cristo. Nós estamos contentes e satisfeitos em Cristo. E eu vou terminar com isto. Vamos passar diretamente para o último versículo. E agora é como que ele estivesse a passar um ensinamento para o povo de Israel. E ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. A nossa palavra esperança vem de onde? Vem de espera. É de onde ela nasce. Então aquilo que ele estava a querer dizer é: tenha esperança, ó Israel. Desde agora e para sempre. Tenha esperança. Aquilo que ele estava a querer dizer ao povo de Israel: sossega o teu coração, faz calar e sossegar a minha alma ao Senhor e espera. Sabem porquê? Porque ele tinha uma promessa lá atrás do profeta Samuel. Há muito tempo atrás. O que é que o profeta Samuel tinha feito? O tinha ungido e tinha dito que ele seria rei de Israel. Então, se ele tivesse que ser rei em Israel ou não, não era da conta dele, era da conta do Senhor. E ele só tinha que fazer uma coisa: esperar. Então, nós temos esta esperança. Quem espera tem esperança. Que se o Senhor quiser fazer uma obra grande no coração de cada um, é só esperar. Não precisamos de andar agitados como o vento que sopra daqui, que vai para acolá. Se calhar nós temos uma coisa. Nós podemos não ter nascido num berço de ouro, mas nós nascemos num berço de fé. E nós podemos tirar isso de onde? Do exemplo de Moisés. Moisés, quando nasceu pela fé, os seus pais esconderam aquele menino. Moisés pode não ter nascido num berço de ouro, mas nasceu num berço de fé. E o povo de Deus é assim. Se calhar não nasceu num berço de ouro, se calhar um ou outro, mas a maioria não nasceu num berço de ouro, mas nasceu num berço de fé. E é por isso que nós podemos esperar e ter esperança. Amém? Nós não nos vamos alongar. Mas só durante alguns minutos gostaria de considerar alguma coisa convosco acerca deste tema, esperança. Penso que sabem o que é uma âncora. Uma âncora é um objeto de ferro que os barcos, que os navios têm para ser usados em dias de tempestade. Uma grande tempestade no mar, as ondas açoitam a embarcação e lançam a âncora ao mar. Ela vai descendo através de uma corda ou de uma corrente de ferro, até que ela se enterra no fundo das águas. E assim o navio, o barco, encontra estabilidade. Eu tenho umas fotografias que nós podemos visualizar isto. Portanto, a âncora é isto. Temos ali o navio, há um fio, a âncora vai descendo nas profundezas e enterra-se no fundo do mar.
Então esse navio, açoitado pelas ondas, varrido pelos ventos, ele mantém-se seguro. A nossa vida muitas vezes é como uma embarcação agitada pelas ondas do mar e pelos ventos que nos fustigam. E naquelas alturas, uma âncora é preciosa para nós. E nós lemos a seguir este versículo: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme. A esperança aqui é comparado a uma âncora. Nós temos uma âncora. Pensemos nos discípulos que num barco atravessavam o mar e levanta-se uma grande tempestade. E a água começa a entrar no barco. Eles tentam esvaziar, tentam se libertar da água, mas cada vez a água entrava mais. E eles, a certa altura, eles lembraram-se, porque se calhar até ali eles tinham esquecido que Jesus estava lá, dormindo. E que a tempestade não o tinha acordado. Afinal, eles tinham ali uma âncora. E quando eles despertaram Jesus do sono, e ele levanta-se, e ele observa aquela tempestade, o pânico dos seus discípulos, e ele, qual âncora, ele traz a bonança, traz a estabilidade àquele barco. Enfrenta a tempestade e repreende os ventos, repreende as ondas e faz uma grande bonança. Em primeiro lugar, eu quero vos lembrar que nas tempestades da vida, lembrem-se que temos uma âncora. E o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: Jesus é a nossa esperança. A âncora é a nossa esperança. Então Jesus é a nossa âncora. Nós temos uma âncora, que é Jesus, que pode dar estabilidade nas provações e nas dificuldades da vida. Ai daqueles que nessas tempestades têm que enfrentar a agitação das ondas, têm que suportar o uivar do vento, sem terem nada para que se possam agarrar, sem ter algo que lhes traga esperança, que lhes traga estabilidade. Isto não significa que nós, como crentes, que vamos ganhar sempre, que vamos ter sempre saúde, que vamos ter sempre prosperidade. Não, isso não é garantido. Mas independentemente das circunstâncias da vida, nós temos uma âncora, nós temos Jesus. Jesus, a nossa esperança. Ele é a âncora que pode dar estabilidade. Hoje as pessoas não sabem em que crer, o que fazer, não têm propósitos de vida. Muitas vezes nós apercebemos facilmente que as pessoas estão em desnorte. E é esta âncora que lhes falta, que lhes dá estabilidade. A Bíblia diz, por exemplo, que aqueles que têm esta âncora, aqueles que amam a Deus, aqueles que confiam em Cristo, venha o que vier, nós sabemos que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Imaginem isto, Deus dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. Isto dá-nos descanso, dá-nos estabilidade, dá-nos segurança. Temos uma âncora. Essa âncora é Jesus. Esperança. O último pensamento é este. Nós não somente temos Jesus na nossa esperança, mas isso depois traz consequências. O apóstolo escreve aos Colossenses e diz: Cristo em nós, esperança da glória. Quantos não dariam do seu tempo, do seu dinheiro? Quantos não dariam das suas maiores riquezas, inclusive, se pudessem ter a certeza para onde vão depois de passarem pelo vale da sombra da morte? E nós em Cristo
nós temos essa certeza, nós podemos enfrentar a morte sem medo. Também não vamos desprezar e sermos indiferentes face à morte, não é isso. Mas mais tarde ou mais cedo, caso Jesus não venha antes, nós vamos passar por essa experiência. Mas o que é que a morte nos vai trazer? Para onde é que nos vai levar? Cristo em nós, a âncora, esperança da glória. Nós somos um povo que aos olhos de Deus já fomos glorificados. O apóstolo Paulo foi das poucas pessoas que foi ao céu e voltou. Há apenas 2 pessoas na Bíblia. Há 3 que foram arrebatadas ao céu sem terem passado pela morte: Enoque, Elias, o apóstolo Paulo, e temos também o apóstolo João, que teve uma visão. Mas o apóstolo Paulo foi ao céu e ele voltou. Ele faz uma referência dizendo: eu lá ouvi coisas inefáveis. O que é que significa isto? Coisas inefáveis são coisas que a linguagem humana não é capaz de exprimir, de tornar inteligível. Ele era um homem culto, era um académico daquele tempo, tinha sido educado aos pés de um grande sábio daquela época, chamado Gamaliel, e mesmo assim, ele que falava várias línguas, ele não conseguia expressar aquilo que tinha ouvido no céu. Ele não faz referência àquilo que viu, mas àquilo que ele ouviu. Mas Deus diz: aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que os olhos ainda não viram, aquilo que ninguém conseguiu imaginar, é isso que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Isto é, Cristo em nós, esperança da glória, presença de Deus, e vamos ouvir aquilo que nunca ouvimos. Vamos ver coisas que nunca ninguém viu. Vamos presenciar coisas que nunca subiram ao nosso pensamento, que nunca foram albergadas no coração humano. Esperança da glória. Quando me convidam para celebrar funerais, às vezes é de pessoas que eu não conheço, ou conheço muito pouco. Posso ter visto aqui e ali. Então, quando me convidam, eu pergunto sempre, caso eu não conheça a pessoa, se a pessoa era um crente em Cristo ou não. E quando me diz: nasceu de novo, uma crente fiel, eu vou para esse funeral. E fala acerca desta esperança, fala acerca da salvação que há em Cristo e da glória que seguirá à morte de todos aqueles que creem em Jesus. E às vezes lá no cemitério a pessoa está ali, portanto, a urna, e eu digo: sim, o corpo está cá, mas a pessoa está na glória, está na presença de Deus, está a experimentar aquilo que ela ouviu e que agora se tornou realidade. Leva para casa esta âncora. A âncora para a alma é a esperança que está em Jesus. A âncora é esperança da glória. Não é uma esperança qualquer, não é uma esperança menor, não é algo que nos traz algum proveito. Não, é excessiva, foge à nossa compreensão. Mas que um dia nós iremos estar lá. Eu não tenho dúvidas que vocês me dirão nessa altura: realmente, aquilo que tu falavas lá é tão pouco com a realidade que nós vivemos aqui. Amém? Porque eu não vos posso falar acerca daquilo que os olhos ainda não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem. Vai ser a surpresa maior de todas. E já agora, para concluir, há uma coisa que nós sabemos que não vai haver no céu. Temos dificuldade em saber aquilo que vai haver, mas não temos dificuldade em saber aquilo que não vai haver. E não vai haver
choro, não vai haver lágrimas, não vai haver clamor, não vai haver desespero, não vai haver doença, não vai haver morte. Não haverá mais morte. E isto porque Jesus é a nossa esperança. E nós, tendo Jesus, temos a esperança da glória. O Senhor nos abençoe. Amém.